Vamos entrar então para a palavra. Vamos ler os textos base da palavra. É Lucas, capítulo 22, versículo 31. Nós vamos ler aí, bem provável, até o 40 ou 42. Aí. Mas eu vou ler aqui, você vai acompanhando a leitura, da onde você está, ou até mesmo na sua Bíblia. Que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disseram: Agora, porém, quem tem bolsas, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Agora vamos para Jó, livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Tem uma ligação muito importante. Diz assim, Jó capítulo 1, versículo 6, diz: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse-lhes: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não o cercaste concebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, reunidos em nome de Jesus. Queremos ouvir a tua voz, a tua palavra, a tua vida em nós. É no nome de Jesus. Alimenta-nos, nos dê mais de ti, no nome de Jesus. Amém? Nós, no domingo passado, falamos do 4º dia na vida de Pedro. O 4º dia, nós falamos sobre, ele tem a ver com a separação, de você ser separado para Deus, e que as amizades, seja ela até mesmo parentes de dentro da sua casa, que tentarão te influenciar para que você não seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, o 4º dia, ele tem a ver com a sua decisão de ter Cristo como seu pastor, como seu Deus, e você pertencer ao Senhor.
E você não vai mais pertencer às amizades do mundo, ao que o mundo te oferece. Você terá uma vida para Deus e não para realizar os prazeres desse mundo. Então o quarto dia tem a ver com isso, que o Cristo que se colocou como uma espada, é uma espada de dois gumes, que ela é apta para dividir. E aí nós usamos aqui a divisão das más amizades na sua vida, ou as más influências que até dentro da sua casa tentam tirar você do seu foco, dos planos que Deus colocou na sua vida, porque você agora se tornou filho. E Deus, como Pai, tem planos para você. E aí o que acontece com você? Se você não deixar as influências do mundo, se você não cortar isso, você nunca conseguirá realizar os planos de Deus nessa terra. Então falou do corte, da separação, e nós explicamos, damos os textos básicos, e por último, falando da espada ainda, que dentro de nós existe, vamos dizer assim, as divisões, daquilo que é carne, que me influencia para o pecado, e daquilo que é espírito, que me influencia para Deus. E essa espada, ela é a única que é apta para discernir, para dividir, entende? O que é em nós, que é carne, que nos arrasta para o pecado, para a destruição, e o que é espírito, que nos leva para Deus. Então essa mesma espada, agora divide dentro de nós, não só divide do lado de fora, mas divide do lado de dentro. E dividir esse lado de dentro para nós é importantíssimo, porque nós temos milhares de decisões a tomar. Teve um cientista que chegou a calcular isso, diz que nós chegamos ao número de quase, 2 milhões de decisões que nós temos que tomar em um dia. Se escovo os dentes agora ou não, depois do café, antes do café, se eu vou pentear meu cabelo, eu vou esticar ele ou não. Todas as decisões que temos que tomar. Eu vou levantar agora, eu vou tomar água, eu vou para a academia. Todas essas decisões que temos que tomar, elas são milhares. Chega a ser milhões de decisões que nós temos que tomar, às vezes, em algum segundo. Eu vou passar pelo lado da rua aqui, não, eu vou atravessar para o outro lado, porque o outro lado tem sombra. Entende? Tudo isso, qual sapato que eu vou vestir? Eu vou vestir social, esporte? Não, porque de lá eu já vou para a academia. Como que eu vou fazer? Então essas decisões diárias, que nós temos que tomar a cada segundo. Então preste bem atenção. Quando nós ouvimos essas vozes em nosso interior, nós temos que saber delas quais são da carne e quais são do espírito. Existem milhões de influência que o mundo nos traz e nos atrai, para que nós possamos olhar para o pecado, para aquilo que nós desejamos, mas que infelizmente nos destrói. Entende isso? Então essas decisões só tem um jeito de ser cortada dentro de nós. Nós não temos força para isso. Para decidir não olhar, é uma coisa nossa, mas eu gosto tanto, eu vou olhar de novo, não posso olhar, aí você fica, sabe, olho no olho, pego no pego, toco no toco, atendo ou não atendo, eu vou mandar o zap para ele ou para ela, ou como eu vou fazer ou não, entende isso? Então essas questões, nós só temos a espada do Senhor Jesus, que nos dá o poder de cortar, e de decidir isso. Então isso é muito sério, irmãos, dentro de nós. E às vezes nós conseguimos, até mesmo assim, por ser uma questão que nos incomoda, porque nós queremos aquilo, porque aquilo nos dá prazer, mas nós sabemos que é pecado, que não pode. Aí o que acontece? Nós começamos a ficar ansiosos, nos dá depressão, nos dá crises, nós passamos mal, entende isso? Sentimos mal com aquilo.
Então, quando o Espírito de Deus nos enche, irmãos, ele acalma as tempestades que estão, um vulcão dentro de nós entrando em erupção. Então nós precisamos da espada do Senhor Jesus para cortar o que está dentro de nós, sabe, em erupção, para que nós possamos ser tentados por todos esses pecados que o mundo nos oferece. Então o quarto dia tem a ver com isso, dessas circunstâncias que nos cercam, entende? E que o mundo está o tempo inteiro nos influenciando. Agora, hoje nós vamos entrar para o quinto dia. E esse quinto dia aqui, ele está bem próximo ali do quarto dia. E esses dias que nós usamos aqui como dias, mas poderemos colocar como degraus, como níveis, né? Da maneira mais fácil, mas nós colocamos aqui como dia, mas eu quero que você entenda o seguinte: desde o primeiro dia que você encontrou Cristo, que você decidiu sua vida para Cristo, o que aconteceu com você? Você vai continuar a desenvolver a sua vida diante do Senhor. Pastor, mas eu fiquei 10 anos afastados do caminho do Senhor. Qual dia que você parou há 10 anos atrás, afastados do caminho do Senhor? Ah, pastor, eu acho que eu parei no segundo dia. Pois é, hoje é o seu terceiro dia, porque você está aqui. Ah, eu parei no quarto dia. Ótimo, hoje é o quinto dia, porque você está aqui. Então, essas questões, ela fala de um desenvolver, aonde o próprio Espírito Santo de Deus quer levar a todos a uma vida que vence tudo em nós, entende? Não é você se tornar rico ou realizar todos os seus sonhos, não é isso. É chegar a um pleno conhecimento do Senhor, de intimidade, de ter a sua vida, sabe, aquela confirmação de que você está fazendo para o Senhor a vontade dEle. Nossa, irmãos, é o maior nível que um homem pode chegar, é quando você tem a certeza de que o que você está fazendo é a vontade de Deus. Pode ser uma coisa pequenininha que você está fazendo. Talvez você está cuidando de meia dúzia de crianças órfãos, mas pouquinho. Olha quantos milhões de crianças órfãos que tem no mundo. Eu estou cuidando só de 6, mas é essas 6 que o Senhor colocou você para cuidar. E você está, sabe, totalmente cheio, realizado, porque Deus colocou você para fazer aquilo. O Lucas estava conversando com a gente sobre a questão da mãe do John Wesley, e ele falando ali naquela circunstância, que aquela mãe foi uma pastora, uma treinadora, ela que foi uma professora dos seus filhos, e aqueles filhos foram levantados por Deus para mudar a história do mundo, no poder do Evangelho, de pregar a palavra. E quem foi o responsável? A mãe deles. E talvez, olha só que situação, talvez essa seja uma das grandes missões, de você cuidar de uma pessoa, mas que essa pessoa vai mudar a história, sabe, vai ganhar tantas vidas para o Senhor. Então eu quero que você entenda o seguinte: qual que é o ápice, qual que é o maior alvo, o maior nível que um homem de Deus possa ter de chegar aqui nessa terra? É você realizar a vontade de Deus que Deus tem para você nessa terra. Entende? Quando você tem essa confirmação, irmãos, você se tornará o homem ou a mulher mais feliz da terra. Mais feliz da terra. Então isso é muito sério, sabe? O quinto dia aqui, ele está tratando da seguinte forma: é o dia que nós passaremos a conhecer o nosso fracasso. O dia que você vê que por mais revelação que você possa ter, por mais próximo que você esteja, no sentido de você ter uma vida talvez de oração, uma vida de estudo da palavra, certo?
você precisa conhecer o homem de carne que você é, e essa carne é uma carne fracassada, é uma carne condenada e que só te atrai ao pecado. Então, é o confronto entre você e o seu velho homem, a sua velha natureza, a sua vida de homem caído. Então, você conhecer isso, irmãos, você está conhecendo o seu maior perigo de vida. Porque você saber aí fora que existem demônios, que existem espíritos, armadilhas do diabo lá fora, isso tudo é muito bom você conhecer. Mas e conhecer a sua natureza caída? Que você dorme com o inimigo todo dia, que é você mesmo. Entendeu? Então esse confronto é o 5º dia que aconteceu na vida de Pedro. Pedro amava Jesus com os lábios. Ele pregava, entendeu? Ele decorou textos. Então ele veio a ser um grande religioso. Porque ele estava com Jesus decorando tudo, estava aprendendo tudo e dizia que amava Jesus. Então, irmãos, isso é muito importante. É o quarto, entre o primeiro e o 5º dia, nós temos aí os 4 primeiros dias. Você começar a decorar. Às vezes, você ainda não tem experiências para pregar, mas você decorou. Então, tem muitas pessoas que chegou até o 4º dia, que é o quê? Ele não entrou no 5º ainda, porque ele não conheceu sua natureza caída. Mas ele chegou até o 4º, ele decorou palavras, ele decorou livros, ele decorou histórias, ele decorou a Bíblia. Em alguns casos, ele começou a pregar muito bem. Está cheio disso no YouTube aí. De grandes pregadores eloquentes, que pregam muito bem, que decorou muitos textos, decorou muitas frases de efeito. Dizem que ama Jesus pela boca, pelos lábios, entende? Mas ainda não foi confrontado. Então esse confronto, irmãos, ele é muito sério. Por quê? Primeiro, é só você e Deus que vai saber. Ninguém conhece o seu interior. É só você e Deus, é uma vida interior, irmãos. Na hora que o seu pecado está diante de você, que ele está aqui na sua frente, o pecado está na sua frente, tudo que estava parecido que oculto, parece que ele cresce dentro de você, e você começa agora a ser uma pessoa diferente. Entende? Quando pisam no seu calo, você se transforma automaticamente. Entendeu? Muitos usam um linguajar, o demônio sai da garrafa, e não sei o quê. Então preste atenção. Esses linguajares é para exemplificar quando o seu velho homem parece que ele ressuscita. Ele tem força. E aí você se desconhece. Quando você vê, você está batendo boca, você está brigando, você desceu do carro, foi lá no sinaleiro, quer matar o cara, quer bater aquela pessoa. Entende? O seu patrão, você quer, sabe, ver o seu patrão morto, ou coisas nesse sentido. E o duro é que quando você começa, é assim, ó, o seu velho homem ressuscita. Aí ele vai lá e põe você no meio da confusão. E aí ele te põe no meio da confusão, e você está lá no bafurete, né, que eles falam. Você está lá no meio da confusão, o gerente do banco, você não sabe onde é que foi parar seu dinheiro, e você está ali quebrando o pau, você já quebrou a vitrine lá do caixa, e o negócio está acontecendo, eles vão chamar a polícia, e o seu velho homem parece que volta a dormir de novo. E aí você já começa, Senhor Jesus, o que eu fiz? Que burrada foi essa? Para que eu fui brigar com meu esposo, com a minha esposa, com o gerente do meu banco, com o meu patrão? E aí o seu velho homem te deixa, e você fica sozinho lá na parada. E aí depois você só fica arrependido por que você foi fazer aquilo. Então essas erupção que acontece dentro de nós é quando nós somos confrontados e ali ressuscita, sai para fora o que está na verdade oculto dentro de nós. Então a religião, ela tem esse poder de quê? De mascarar o nosso velho homem.
Nós colocamos uma roupinha melhor, social, bonitinha, cantamos bem ou pregamos bem. Então isso é bonitinho, mascara o seu velho homem. Mas quando você está diante daquilo que te tenta, tudo cai por terra. Essas máscaras, sabe? Essa falsidade. Dizer que ama Jesus é uma coisa. Agora, viver o amor com Jesus é diferente. Então é isso aqui, irmãos, que nós precisamos entrar, é o 5º dia. Que se você juntar todos os méritos que você tem, que você acreditou, que você fez, que foi muito bom para Deus. Ah, não, eu dei cestas básicas, eu dei meu dízimo, eu dei minha oferta, eu orei, eu jejuei. Você vai juntando os seus méritos, tudo. Tudo que você já fez de bom, que você pensou, eu fiz para Deus. Eu li a Bíblia toda, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você vai juntando tudo. Isso não te dá o direito de receber o atestado de independência. Você não tem luz própria. Você não é o sol da justiça. É só através de Cristo em você, reinando em você, sempre deixando o seu velho homem crucificado. Ele tem que estar lá, crucificado com Cristo e Cristo vivendo através de você. Para quê? Para que a luz não é sua, é de Cristo. Porque você não é o sol, você é a lua. E a lua não tem luz própria. Ela depende da luz do sol para brilhar. Se não tiver a luz do sol, a lua nem para nós nem existiria, porque nós nem íamos conseguir ver ela. Começava por aí. E assim é você. Se não tiver Cristo, você nunca terá luz. Você pode se tornar o melhor funcionário, ser muito bom, próspero, mas preste atenção, isso é porque Cristo está em você, irmão. Você é até bonito, você tem um linguajar bonito, você cumpre os seus, todas as suas, não é nem mandamentos, mas você cumpre um papel correto de um homem honesto, mas não é mérito seu, é porque Cristo está trazendo para você essa santidade, porque nós não temos condições de fazermos nada por conta própria, de fazermos o bem, de darmos para alguém um dízimo, uma oferta, uma cesta básica, ajudarmos os pobres, queremos construir uma igreja. Você já pensou em construir uma igreja para arrebanhar vidas? Nós falamos aí sobre arrumar esse muro, essas coisas daqui e tudo. Isso aí tudo, irmãos, vem de Deus. Porque ninguém quer gastar dinheiro com isso. Uma obra de Deus, ele vai dar um jeito lá, ou arruma outra pessoa, eu não. Então essas questões do seu coração, desejar fazer algo para Deus, não vem de você. O seu querer não é seu, quando você está em Deus, porque Ele é o sol e você é a lua. Então você vai brilhar, mas não com sua luz, com a luz de Cristo. Olha lá, esse 5º dia, irmãos, nós vamos extrair ele de uma forma muito forte. Primeiro passo que nós precisamos entender, antes da gente ler de novo ali, Lucas 22, 36. Na verdade é o 31. Eu queria que você entendesse o seguinte. Qual é o início da obra em nós? A primeira coisa, ele vai tratar, curar, restaurar o nosso interior. O nosso exterior, as coisas das nossas, que estão em volta de nós, primeiro é o nosso interior. Então nós vamos entender o seguinte: quando Deus começa a encher o nosso interior, a nossa vida espiritual é ressuscitada, porque o espírito sem Deus, ele é morto. Efésios 2. O espírito nosso, humano, sem o espírito de Deus, ele está desligado, ele está morto. Ele não tem comunicação com Deus. Qual que é a diferença do cristão, do homem que está em Deus,
do ímpio lá fora que não tem Deus? É que nós temos o Espírito ressuscitado com a vida de Cristo. E o povo que está lá fora não tem a vida de Cristo. Então, o Espírito deles está morto, está desligado, não tem atividade. Qual que é a função do Espírito sem Deus? Nenhuma. Então, funciona assim. Primeiro, Senhor Jesus vai curar, ressuscitar, vai trazer vida para o seu interior. Pronto. Quando Ele curou a sua vida interior e encheu agora o seu coração, dentro de você, irmãos, está um céu. Você dobra o joelho, você chora, você começa a desejar, que você quer se tornar um pregador, que você quer cantar para o Senhor, que você quer construir igreja para o Senhor, que você quer fazer algo para o Senhor, tudo dentro do seu interior. Mas aí o que acontece? Quando você vai começar a dar os primeiros passos, que você vai fazer alguma coisa para o Senhor, você não consegue. Faz mal feito. Você vê que você começa e não dá conta de terminar. O que é isso? O meu interior está muito maior do que o meu exterior. A minha vida interior vê o Senhor Jesus e você deseja Ele, mas do lado de fora você ainda é fraco, você ainda não consegue falar com as pessoas do amor de Jesus. As pessoas chegam em você e falam assim: uai, você é crente? Aí você já gela, você fala: sou, mas assim, é um sou que você mesmo não está convencido de que você é. O que é isso? Dentro de você, você é grande, mas ainda o seu exterior não expressa isso. Você não consegue externar aquilo. E aí quando a pessoa fala para você assim: por que você é crente? Nossa, tem um monte de crente aí que rouba, que faz escândalos. Olha o fulano, olha o ciclano. Aí você já começa a se intimidar. Você fala: é verdade, depois eu vou rever esse negócio de ser crente, porque eu acho que esse negócio não funciona não. Porque você quer ficar livre daquela pessoa. Mas o que significa isso? Você, dentro de você, Deus está trabalhando, está dentro de você ainda. O seu espírito está pronto. Mas o seu exterior, a sua carne, ou seja, a sua vida pessoal, do lado de fora, o seu convívio, ainda não está curado, não foi transformado. Então isso significa o seguinte, que muitos de nós vamos ter passado por esse quinto dia, assim como Pedro. Pedro era aquele que o espírito dele estava em chamas pelo Espírito de Deus. Mas infelizmente, o que aconteceu com ele? Senhor Jesus, nós vamos com o Senhor até para a cruz. Ninguém vai tocar no Senhor Jesus, pode ficar tranquilo. Eu estou contigo aqui, vamos arrancar a espada, nós vamos lutar a seu favor, nós vamos fazer culto, nós vamos orar, pastor, vigília, pastor, pode deixar, eu vou entregar o dízimo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, nós vamos fazer aí o treinamento que o senhor quer, nós vamos ler a Bíblia toda, você quer fazer tudo o tempo inteiro. Então o nosso espírito estava pronto, em chamas. Mas o que aconteceu? Nós sabemos a história. Pedro, no primeiro confronto dele: uai, você é aquele que parecia com Jesus, esse cara aqui era aquele lá, daquele povo que seguia Jesus, você é seguidor de Jesus. O que aconteceu com Pedro? Entende isso? E nós negamos. Pastor, é porque é o seguinte, eu vou ter que viajar, pastor, eu adoeci, pastor, eu não vou poder, pastor, eu tenho um curso, pastor, eu tenho isso, pastor, eu não vou poder fazer isso. Meu irmão, não era você que falou que ia estar com a gente e que ia lá comigo ali dentro do córrego ali, arrancar aquela caixa de marimbondo de lá e nós vamos fazer tudo acontecer aqui, nós vamos pregar aqui nas panificadoras, nas casas lotéricas, nós vamos tudo, e você agora está falando para mim que não vai mais. O que aconteceu, irmão? Simão, Simão. Aí você pode colocar o seu nome, né? João. Posso falar o nome de todo mundo aqui. Fulano, Ciclano, Israel. Eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. O
que é isso, irmãos? Como que significa isso? Porque nós entendemos, às vezes, que quando nós estamos em Cristo, tudo para nós está com os céus abertos, portas abertas. Mas o problema é outro. Deus tem os planos, os melhores planos para você. Deus sim está com os céus abertos para a sua vida. O problema é que nossa vida está fechada. Os céus estão abertos, mas você não está pronto. Então o que nós fizemos? Nós lemos aqui um dos exemplos para que nós possamos entender o que significa esse peneirar. Quem aqui já torrou amendoim? Eu amo amendoim. Então eu fazia muito isso e ainda faço. Eu compro o amendoim cru, aí você vai lá, torra ele, e aí você pega uma peneira, literalmente, ou uma forma de bolo, e aí você pega ela ali, coloca o amendoim ali, e aí você, esfrega ela ali e arranca as cascas. E aí você começa a balançar a peneira e soprar para as cascas saírem e ficar só o grão torrado. Então, peneirar é separar a palha do grão. Isso é peneirar, separar o que presta do que não presta. E como é que nós podemos separar de nós? Agora você vai lembrar do quarto dia. Lembra da espada? A espada não é aquilo que entra em nós, através de Cristo, do Espírito Santo, para nos arrancar o que não presta. Então, o que aconteceu? Satanás estava pedindo para peneirar os discípulos de Cristo. E esse papel foi relatado também em Jó. O próprio Satanás estava ali questionando, pedindo, porque ele é o nosso tentador, irmãos. Deus não tenta ninguém. Fazer uma prova nas nossas vidas, Deus faz. Mas tentar, o único tentador que existe é Satanás. Esse é o papel dele. Então ele quer mostrar para Deus que nós não vamos dar conta. E quando nós começarmos a saber disso, estudando isso, a primeira coisa que você vai fazer, passar a não confiar em você mais, na sua carne. Pronto. Você se tornará um homem invencível, porque você vai descobrir o seu ponto fraco. Qual que é o seu ponto fraco? O seu velho homem que vive te colocando em confusão. Você fica lá deixando ele ressuscitar, e você ouve ele, e essas coisas vai te colocar em destruição, vai te colocar em situação difícil, vai colocar você no meio do pecado. Esse é o nosso maior desafio. Então Jó, eu quero só ler aqui de novo para você entender, foi um que trouxe um exemplo do que significa peneirar. E Satanás é um tentador, ele tem esse papel de nos peneirar, de tentar nos colocar à prova, para saber se o que você está cantando aqui é seu ou é só balela. Você é só uma casca, você é só uma palha. Aquele irmão lá, eu vou falar uma coisa para você, ele não confia em nada, porque ele só tem uma vida cristã no domingo. Quando ele está na frente dos irmãos, ele é beleza. Mas saiu de lá, o cara é mentiroso, o cara é isso, o cara é aquilo, faz isso, faz aquilo, ele não tem papel de que ama o Senhor. Aquele que ama o Senhor Jesus, 1 Pedro diz isso, não é mentiroso. É uma das grandes provas. Se você ama o Senhor Jesus, quando você vai mentir, você trava. Por quê? Porque você vê que não condiz. O pai da mentira é Satanás. Quem mente é filho de Satanás e não de Deus. Não dá. Você fala, não, eu não vou pegar essa natureza. Meu velho homem não vai me enganar mais. Então, aqui diz o seguinte, olha, desde o versículo 6, eu vou só ler assim, bem superficial para você entender, que tinha os anjos do Senhor, se apresentaram diante do Senhor, e junto desses anjos do Senhor vieram Satanás. E esses
anjos do inferno, que fizeram o papel de arrodear a terra, eles estavam ali e fizeram o quê? Olha, você viu lá seu servo Jó? Ele só é fiel, ele só oferece o sacrifício a Deus, ele só está entregando dízimo, ele só está fazendo as coisas certas, sendo um homem bonito, ele está sendo um homem fiel à sua esposa, entregando os sacrifícios para os seus filhos, porque o Senhor cercou ele de bens, o Senhor está dando tudo para ele. Mas deixa tocar nele, tira a saúde dele, tira o dinheiro dele para ver se ele vai servir o Senhor, se ele vai te amar, agora ele está falando que te ama. Foi peneirado. Entende? E essas são as nossas tentações. Por isso que às vezes, irmãos, nós, nas palavras anteriores, nós falamos o seguinte: quando a igreja está pequena, quando você está desempregado, quando você pegar uma doença, um problema sério na sua vida, lembre-se, é uma oportunidade que você tem de você glorificar o nome do Senhor, para dizer se você ama a Deus de verdade, ou se é só porque a igreja está cheia, então você quer dar um show. Entende? Porque você está esbanjando saúde, então agora você vai lá e dedica o seu jejum ao Senhor. Tem muito dinheiro, então agora você vai lá e entrega a oferta e faz tudo para o Senhor. Entende? Então é nos momentos de dificuldade é que você vai glorificar o nome do seu Pai. Entrou um problema na sua vida, você está enfrentando um problema de desemprego, seja qual for, glorifica o Senhor, porque é uma oportunidade que você tem de calar todas as vozes do reino das trevas sobre a sua vida. Então é assim, mas não fique provocando, irmãos. Lembre-se disso. Porque, um exemplo, eu estou com muita saúde e tal, então agora eu vou ficar sem saúde para glorificar o nome do Senhor. Não, irmãos. Aí você está provocando tentação, ou você não pode tentar o Senhor, o teu Deus. Entendeu? Você está tentando transformar pedras em pães. Relaxa, o inimigo vai te caçar, e você vai ser tentado. Não precisa de você, com suas próprias mãos, caçar um meio de ser tentado, não, irmãos. Meu Deus, se eu fizer isso com a minha vida, acorda de manhã, você é tentado o tempo inteiro, né? Luta para cá, luta para lá. Meu Deus. Então, na hora certa que você for tentado, você vai glorificar o nome do Senhor. Amém? Então, vamos continuar no versículo 31. Eis que Satanás vos reclamou. Irmãos, preste atenção. Esse reclamou aqui, essa palavra aqui, deixa eu ver qual está lá. Satanás vos pediu para peneirar. Aqui na minha versão está dizendo assim, eis que Satanás vos reclamou. Ou seja, Satanás queria obter acesso, Satanás queria alcançar, está vendo aí? Ele pediu permissão, assim como foi na vida de Jó. Então você tem que tomar esse cuidado aqui, que é o quê? Tudo que acontecer na sua vida, até mesmo de ruim, é Deus que está entrando para que Ele seja glorificado na sua vida. Quando nós estávamos na oração, nós estávamos falando, se você está hoje interessado em reconhecer Jesus como seu Salvador, como seu Pai e tudo, Deus vai colocar você na terra de Gósen, você não será atingido pelas crises que o mundo está acontecendo. Se eu ficasse só até aí, nós poderíamos ser uma pessoa falsa, porque então o cristão não vai adoecer, nunca vai ficar desempregado, nunca vai bater um carro, nunca vai ter problema com nada. Então preste atenção, nesse ponto aqui nós estamos vendo que até os problemas e os momentos difíceis que nós enfrentamos, Deus agrega ele para o nosso próprio bem. Ele usa isso para o nosso próprio bem. Vai contribuir na nossa vida quando acontecer algo dentro da sua vida. Acontecer uma doença, glória a Deus, Deus vai trazer essa doença para o nome do Senhor Jesus ser glorificado na sua vida e você será curado. Ou você vai para o hospital, ficar lá internado 10 dias e Deus vai alcançar outras vidas lá dentro daquele hospital. Quando você ficar lá,
pregue a palavra lá, doente, sendo com soro do lado, não interessa. Deus vai usar os momentos difíceis da sua vida para que Ele seja na sua vida glorificado. Entendem isso? Agora vamos para o versículo 32. Eu, porém, roguei por ti. Deixa eu ver como é que está ali. Eu, porém, orei por você. Irmãos, esse orar, esse rogar, é alguém que intercede por nós. Eu pergunto para você, quem ora pela sua vida? Você é uma pessoa que está desgarrada como ovelha, perdida no espaço, separado, sozinho? Não tem ninguém para interceder por você? Não tem ninguém que ora pela sua vida, que se importa com você? Entendem isso? Por que nós estamos em círculos, um orando pela vida do outro, um cobrindo o outro de oração e tudo? Porque é importantíssimo. Nós entendemos que nós temos que orar pelas nações, pelas prostitutas, pelos órfãos, pelos drogados, os viciados, seja quem for. Mas espera aí, nós também precisamos interceder um pelo outro. Por quê? Nos dias maus das nossas vidas, que vão bater na porta da nossa casa. Salmo 91 fala isso. O dia mau, ele vai vir. Não tem como, nós estamos num mundo de trevas. Quando ele vier, você precisa ter uma cobertura, uma família de Deus, do reino dos céus sobre a sua vida. Você tem que ter um pastor, você precisa ter uma cobertura, alguém que está junto com você. Porque o dia que você estiver lá enfrentando os seus inimigos no meio da batalha, você tem que ter alguém na sua retaguarda, irmão, para te dar cobertura. Entendem isso? Então aqui, como Jesus era o pastor daqueles 12 discípulos, hoje ele replica isso. Nós estamos nas comunidades, nos grupos de religião. Você não pode ficar sem um grupo de religião. Um grupo de irmãos que se reúnem, entende? Uma pessoa que vai estar ali importando com você, orando por você, sabe? Para que nós possamos ser um no outro fortalecidos. Para que alguém possa ver em você que tem alguma coisa que sujou sua testa. Como é que você vai ver sua própria testa? Não tem jeito. Então, as sujeiras que está em você é o outro que vai identificar. Não acha ruim quando ele falar não, principalmente se for seu pastor. Entendeu? Não acha ruim não. Ele vai falar porque ele quer ver você mais bonitinho, com amor. Então vamos lá. Eu, porém, roguei por ti, orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Como é que está lá? Para que a tua fé não desfaleça. Essa palavrinha desfaleça aí, irmãos, ela tem a ver com o seguinte, olha que interessante, é um eclipse, esse desfalecer é um eclipse, e nós estamos falando aqui, que nós, sem Cristo, nós não teremos a luz do sol, nós não teremos a luz de Cristo, e aqui, se nós não tivermos ninguém para interceder por nós, na hora do nosso dia mau, nós desfaleceremos. Eclipse. Nossa vida vai entrar em um eclipse. Eclipsar. A nossa vida vai desfalecer, vai se apagar. Você sabe o que é o eclipse? Quando a própria terra entra entre a lua e o sol, então a sombra da terra apaga a luz da lua. Entendem isso? Então olha só que interessante. Tudo casado. A nossa fé não pode se desfalecer, se apagar, entrar em eclipse, eclipsar. Olha que interessante. Quando? Quando nós estivermos juntos, unidos. Essa unidade vai estar sempre acendendo a nossa luz. Nós teremos em Cristo, irmãos, essa luz forte nos nossos dias maus.
Quando nós temos alguém para interceder, para nos cobrir, para nos ajudar com os nossos filhos, com nossa esposa, com nosso esposo, que às vezes dá trabalho. Aí eu quero te falar o seguinte, olha de novo aqui, essa última frase. E você, quando voltar... Não, eu orei e falei assim, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, isso aqui parece, sabe aqueles brinquedos de quebra-cabeça que você monta o quadro? Aqui nós fechamos o quadro. Olha que perfeito. Se eu estou dando cobertura para o meu irmão entrou no dia mau, eu não vou deixar a luz de Cristo se apagar nele, a fé dele não vai se apagar, porque eu estou intercedendo por ele. Aí o que vai acontecer? Para que quando esse dia mau, porque o Senhor vai usar esse dia mau na vida dele para glorificar o nome do Senhor Jesus na vida dele. Aí o que vai acontecer com esse irmão que está lá no dia mau? Quando ele voltar, quando ele sair desse dia mau, ele vai sair muito mais forte do que antes. A convicção, a vida, a experiência, a fé dele, e ele vai amar muito mais o irmão que intercedeu pela vida dele. Aí o que vai acontecer com esse irmão? Esse irmão vai fazer aquilo lá, ó, fortaleça os seus irmãos. Aí, irmãos, é uma corrente, uma engrenagem que ela nunca será quebrada. É o que está saindo da fraqueza e entrando hoje na glória de Deus, vai caçar os que estão fracos para fortalecê-los. E acabou, nunca mais, é um sincronismo, um cuidando da vida do outro, um ajudando o outro, fortalecendo o outro. Quando o outro está fraco, aí sim a luz de Cristo vai ser manifestada nele, porque nós estaremos intercedendo por ele, e acabou, quando ele sair de lá, ele vai ter muita experiência para nos contar, e ele estará pegando fogo para incendiar aqueles que estão se apagando. Ah, irmãos, que coisa mais linda é isso. Ah, irmãos, Jesus sabia, irmãos, de tudo isso, quando ele falou, quando ele mostrou tudo isso na vida de Pedro, para que hoje nós pudéssemos estar estudando isso aqui hoje. Entende? Jesus sabia de tudo. Então agora, irmãos, a nossa vida vai ser diferente. Olha o próximo aí, o 33. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. É o que eu falei para você. Todos nós aqui temos aqui uma fé ou uma visão, porque nós estamos baseados naquilo que está ardendo em nossos corações. Quando nós terminamos uma palavra, que você sai daqui no domingo de manhã, você sai daqui cuspindo fogo. Qualquer capeta que está perto de você, você quer expulsar, você está ali para orar, para abençoar a vida das pessoas, você quer só glória a Deus. Pastor, vamos jejuar 30 dias? Vamos. No segundo dia você já está pedindo para socorro. No segundo dia você já está pedindo: pastor, não pode tomar café não? Entendeu? Então nós somos assim. Está vendo o tanto que o Pedrão fala com a gente? A vida dele, o que aconteceu com ele? Estou pronto, Senhor, para ir. Mas na verdade não está. Não está pronto. Olha o 34. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negará que me conheces, antes que o galo cante. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Deixa eu ver como é que está ali. O 40. Coloca o 40 lá. Olha lá. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Irmãos, isso aqui nós estamos confirmando, testificando tudo aquilo que Deus está ministrando aqui hoje. Isso aqui não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu quero, é o que a palavra de Deus está sendo ministrada. Jesus está falando aqui, ó.
essa oração é uma oração intercessória, um pelos outros. Para quê? Para que não caiam em tentação. E é tudo que nós já falamos. O inimigo está pronto a nos tentar. E agora, com todas essas turbilhões da internet, nós seremos tentados o tempo inteiro. E agora nós precisamos ter uma vida de oração muito mais intensa, muito mais forte. Entende? Olha o 41. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo, dominado pela tristeza. Olha lá, ó. E encontrou-se dormindo de tristeza. Irmãos, preste atenção aqui. Esse texto de Lucas 22, ele está falando para nós, desse quinto dia, que Jesus está trabalhando em nós, nas nossas maiores necessidades. Por exemplo, o nosso sono. Nós sabemos que o sono, irmãos, ele acaba se tornando para nós um impedimento, porque é necessário, nós precisamos de ter umas horas certas de sono para nós podermos descansar. O problema é que a nossa carne quer sempre se acomodar nesse sono. Então o sono em excesso, ele é prejudicial. Assim como tudo que está em nossa volta, irmãos, a comida, está vendo? Até o estudo, o trabalho. Se você trabalha demais, é problema. Então esses excessos, eles acabam trazendo mais malefício do que benefício. Então esses detalhes, eles são muito ricos para nós. E nós precisamos entender isso, irmãos. E quando Jesus chegou, preste bem atenção, num clima de guerra, irmãos. Jesus estava avisando os discípulos, olha, eles virão para me levar preso. Então fiquem aqui atentos. E na hora que Jesus pediu para eles estarem atentos, se posicionados como uns soldados, o que aconteceu com os discípulos? Estava pronto no espírito, mas a nossa carne era fraca. Eles não estavam prontos exteriormente. Dormiram. Como que nós vamos dormir num momento de guerra? Entendeu isso, irmãos? Então essas condições para nós, elas são um alerta. Porque o Espírito está falando, olha, está vindo aí algo para o Brasil. A nossa economia, os valores, tudo está explodindo. Então nós estamos em período de guerra. Está lá nós dormindo, querendo caçar formas de caçar problemas para o nosso pecado, para a nossa carne. Irmãos, não é hora disso. É hora de você buscar intensamente diante do Senhor a vontade dEle, para Ele revelar para nós como igrejas, para que nós não passamos por essas grandes tribulações que estão se levantando contra nós. É momento de oração de guerra. É momento de oração de guerra, de nós nos unirmos cada vez mais. Por causa dos nossos filhos, por causa dos nossos cônjuges. Vai para o versículo 40. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. 50 aí. Um deles golpeou o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio, dizendo, deixem, basta. E tocando na orelha do homem, o curou. Isso aqui, irmãos, é relatando o que nós falamos. O nosso velho homem vai lá e faz a besteira. Depois Jesus vai ter que ir lá e curar a besteira que a gente fez. Você falou que não podia ter falado para aquele irmão, você machucou ele. Você não podia ter falado assim com o seu cônjuge. Você não podia ter falado assim com o seu pai, com o seu patrão. Você não podia ter feito isso. Para que você machucou aquela pessoa? Nós somos cheios disso, irmãos. Aí depois a gente quer chorar, arrepender pelo que nós falamos. Mas na verdade é o nosso velho homem que fica tentando tomar espaço. O nosso velho homem quer liderar a nossa vida.
E quando nós deixamos Ele liderar, aí nós vamos começar a pagar o preço caro por aquilo que o nosso velho homem está agindo, fazendo tudo errado dentro da nosso ciclo de amizade, da nossa vida profissional. Entendem, irmãos? Então isso é coisa séria. Nós precisamos entender esses pontos que a palavra do Senhor está nos alertando. Olha o 54. Diz assim: então, prendendo Jesus, levaram-no e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Irmãos, volta lá, essa frase aqui, irmãos, ela é para mim e para você, porque se o Pedrão tivesse aqui hoje, ele estaria morrendo de vergonha. Ué, peraí, como que foi lá no versículo 31? Senhor Jesus, não vou deixar não, que é isso, nós vamos lutar com o Senhor, nós vamos lutar junto, vamos embora, pastor, é para pintar um muro aqui, vamos embora pintar, vamos cortar a grama do campo, vamos embora, vamos pregar o evangelho, vamos. Olha aí onde o Pedro está, de longe, entendeu? Passou lá e viu, o pastor parece que está trabalhando lá na chácara, entende? Você olha assim e fala, parece que os irmãos estão ralando lá. E eu estou aqui de longe. Mas não era você que tinha falado que agora acabou, você é hora de jejuar e tal. Aí você sempre dá desculpas. Fica de longe. Você não se envolve. Você não quer pôr a mão no arado. Ontem eu estava com os irmãos aqui. Aí nós temos uma caixa de gordura aqui, bem aqui, ó, perto da cozinha. Eu, em toda a minha vida, de 50 anos que eu existo, nunca vi isso na minha vida. A caixa de gordura é quase do meu tamanho. Aí eu estou ali com os irmãos limpando lá, né? Aí eu estava com a pá de areia mesmo aí. E eu peguei e fui tirar o negócio lá e eu enfiei a pá dentro da caixa de gordura. E eu, enchi, coloquei no carrinho. Falei, meu Deus. E fui de novo, coloquei dentro do carrinho. E fui tirando aquela caixa de gordura lá e enchendo. Eu falei, ué, que é isso aqui? Irmãos, eu enchi um carrinho de dejetos dentro da caixa de gordura. E aí o pessoal que estava me ajudando, tinha um lá que falou, pelo amor de Deus, pastor, eu não vou dar conta de mexer nesse negócio não. E foi saindo, já foi lá para fora, e eu fiquei lá, só eu e o Michel lá, me ajudando lá, porque nós tiramos um carrinho cheinho de dejetos de dentro da caixa de gordura. Então, irmãos, é assim que é a nossa vida com Cristo. Você vai encontrar pessoas, sabe, na sarjeta, nos vícios, endividados, sabe, no mundo do crime. Você vai encontrar pessoas que foram estupradas, pessoas que foram totalmente, sabe, arrebentadas, estão endividadas, pessoas problemáticas. E quando você bater o olho, que você falar Jesus te ama, ela já vai, sabe, se desmoronar. Só que você vai ver o tamanho do rombo, o tamanho da ferida que está naquela pessoa, você vai querer se assustar e talvez você não vai conseguir cuidar daquela pessoa. E é isso que o Senhor não quer, colocar pessoas na sua vida que você vai abandonar. O Senhor não quer colocar pessoas na sua vida que você vai abandonar. Porque você se acovardou, ficou de longe. Não, eu vou jogar essa pessoa para lá, ela dá muito trabalho, eu quero uma mais fácil. Eu mando uma ovelhinha mais bonitinha. Porque essa aí está dando trabalho demais. Entenderam, irmãos? Então tudo isso, irmãos, para nós é algo muito sério. Seguia de longe, isso fala comigo e com você. Você está se envolvendo com o Senhor mesmo? Ou você está de longe? Como que você está? Olha o 55. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se com ele, entre eles. Pedro negou 3 vezes. Pode continuar aí no 57. Olha lá. Mas Pedro negou, dizendo, mulher, não o conheço. Isso aqui é para falar com você. Entende? Quantas pessoas, irmãos, chegou em você e falou
de uma tristeza, de uma dor, e você falou, olha, você está doendo aí, então tem uma UPA aqui, e tem um cais ali, vê o que é melhor para você ir, porque eu estou saindo de cá. Irmão, eu estou achando que eu estou ficando doido, porque eu estou com um pecado muito sério. Eu vou arrumar uma psicóloga para você, porque, tipo assim, eu vou te passar o zap, e você se vira para lá, e eu vou ficar para cá. Mas você não conhece Jesus, que é o Deus que cura? Você não canta lá que Deus é um Deus que cura, um Deus que resgata, um Deus que salva? E por que quando as pessoas chegam perto de você, você nega Ele 3 vezes? Olha lá o que diz aqui, ó. Homem, eu não sou um deles. Meu Deus. Não era Pedro que falou que amava Jesus? Que coisa é essa? O que está acontecendo dentro de mim? Entendem, irmãos? Então o Espírito de Deus quer nos trazer nesta manhã para um compromisso de aliança, aonde você não usará mais as suas forças, o seu velho homem, mas você vai ter o poder de Deus na sua vida. Irmãos, eu não vou poder continuar, o nosso tempo já estourou, e nós precisamos aqui encerrar esse ponto. Eu quero que você entenda o seguinte: muitos que estão aí na internet e fora, pregando, estão com um pronto no espírito, irmãos, mas eles não têm o conhecimento das suas fraquezas. E nós precisamos, em primeiro lugar, detectar, descobrir, nós precisamos conhecer a nossa natureza caída. Porque aí você nunca mais passará a confiar nela. Você não vai ter a soberba, o orgulho de pensar que você tem alguma coisa, ou que você tem dons, ou que você sabe falar muito bem, ou dinheiro, ou coisas assim. E aí você pensa que por isso você é melhor do que alguém. Quando você conhece a sua natureza caída, você vê que você é igualzinho ao seu irmão. Que você é igualzinho ao seu irmão. Não é cor de pele, cor de cabelo, ou dinheiro no banco, ou dons, ou talentos, que diferencia você de alguém. Todos nós que temos alguma coisa, vem de Deus. É luz de Deus nas nossas vidas, não é luz própria. Aí você se iguala ao mendigo, a uma prostituta, seja o que for, todas as pessoas que estão sofrendo aí fora. Você entende que aquela natureza caída deles está dominando tudo. Mas você sabe que o Senhor Jesus pode curar eles, ressuscitar, transformar, libertar, que a espada vai cortar tudo aquilo que está em excesso naquela vida, o descontrole, o desequilíbrio daquela vida, irmãos. Você está agora conseguindo entender pelo menos o quanto que você depende de Cristo e você não está sabendo? Irmãos, tem uma questão que eu até quero fechar aqui para a gente poder encerrar. Eu não vou me estender mais. Judas traiu Jesus. Vendeu Jesus. Esse aí foi além. Mas, qual a diferença de Judas e de Pedro? Você precisa entender uma coisa. Judas, ele traiu Jesus, vendeu Jesus, mas não conhecia sua natureza. Por ele não conhecer sua natureza, ele pensou que nele poderia ter alguma coisa, que depois ele poderia dar a volta por cima, que aquele dinheirinho que ele pegou ali, que vendeu Jesus, as 30 moedas de prata, poderia sanar os seus problemas e ele voltar a viver normalmente. Só que ele não conseguiu ter vida mais. Então ele se desistiu dele mesmo, e ele foi lá e suicidou. Pedro, quando que Jesus intercedeu ali, que ele descobriu quem ele era, a natureza caída que ele tinha,
ele conseguiu ver aonde Jesus poderia levá-lo, aonde Jesus podia colocá-lo agora. Ele conheceu a força, a luz de Cristo que poderia colocá-lo de pé, trazer para ele a vida real, não a vida do velho Pedro, homem. Mas agora o Pedro de Deus, que é uma pedra. Não Simão, Simão, que era a velha natureza dele. O próprio Jesus já estava profetizando. Por que Jesus não falou Pedro, Pedro? Mas Jesus falou Simão, Simão. Porque estava retratando o seu velho homem, a natureza dele caída. E Pedro conseguiu ver aquilo, e ele viu, e começou agora a ter uma nova vida gerada dentro dele, que era a vida de Cristo que o conduziu, e ele então não desistiu. E é isso que acontece com a gente. Quando você conhece o seu velho homem, aí você vai olhar só para Cristo. Você nunca mais vai confiar nesse velho homem, você vai confiar em Cristo. Os seus ouvidos já vai ser, sabe, vai dar coceira nos seus ouvidos quando você ouvir o seu velho homem. Você não vai querer ouvir ele mais. Porque você vai falar, você quer me colocar em confusão de novo. Você quer fazer eu brigar com a minha esposa de novo. Você quer fazer eu machucar meu filho de novo, minha filha. Você quer fazer eu trazer problema para mim de novo. Vou te ouvir não, cara. E aí você vai parar. Você vai começar agora a querer, Senhor, eu quero te ouvir. Meu velho homem não me deixa em paz. Eu preciso de vida. Eu preciso de direção. Chega. Me dê direção. E é isso, irmãos, que vai nos trazer uma vida que vence. Vamos colocar de pé?